Então hoje, neste momento, ontem eu pregava sobre a negação de Pedro, e hoje eu quero falar sobre a traição de Judas. Ontem nós aprendemos muitas coisas com Pedro, e hoje nós também precisamos aprender algumas coisas com a traição de Judas. A traição de Judas revela as nossas traições. Nunca se esqueça que você pode ser Pedro no seu caminho de fé, e nunca se esqueça que você pode ser Judas no seu caminho de fé. Portanto, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, Espírito Santo, eu abro o meu coração para a Tua palavra. Fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo, Jesus. Judas era um apóstolo de Cristo, como todos os outros. Judas não era inferior aos 12. Judas foi escolhido como os outros. Em Lucas capítulo 6, diz a palavra que Jesus foi rezar no monte para que pudesse escolher os 12 que ele queria. Judas não entrou de intruso. Judas entrou porque foi chamado. Judas entrou no grupo porque foi escolhido. Então nós não vamos falar de um intruso, nós vamos falar de um apóstolo. Veja que o título de apóstolo foram para poucos, foram para aqueles que o Senhor instituiu eles como apóstolos, foram poucos. Nós vemos, por exemplo, o próprio Saulo, que é um apóstolo, mas o próprio Cristo o instituiu assim. Mas Judas foi escolhido para ser apóstolo, não por ele, mas por Jesus. Portanto, com todo respeito, nós vamos falar de um apóstolo de Cristo. Nós vamos falar de alguém que foi escolhido por Cristo. Então toda aquela missão que Jesus falava para os apóstolos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, era para Judas também. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, era para Judas também. Tudo o que aconteceu no grupo dos 12 também era para Judas. Nós vamos mergulhar agora na trama diabólica na vida de Judas. Eu dizia para vocês ontem que o diabo, ele nos espreita. Diz a palavra na carta de São Pedro, que o diabo é como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Diga comigo: o diabo é como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então o diabo estava espreitando Tiago, o diabo estava espreitando João, o diabo estava rodeando André, o diabo estava rodeando Pedro, e o diabo estava rodeando Judas. Assim como o diabo nos rodeia, assim como o diabo rodeia ao teu redor, procurando te devorar. Nós já sabemos do fim trágico de Judas. Vamos ler o relato? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26.
versículo 47 a 51. Mateus 26, de 47 a 51. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada, de espadas e cacetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. A primeira pergunta que eu faço para você: eles estão chegando para Jesus armados. Alguma vez Jesus já esteve armado? Por que vão buscar o príncipe da paz com armas? Por que vão buscar o príncipe da paz com armas? Por que vão buscar com armas aquele que nunca promoveu a violência? Por que vão buscar com armas aquele que nunca bateu em ninguém? Por que vão buscar com armas aquele que disse: se alguém te bater numa face, por que buscar com armas uma pessoa dessa? Versículo 48. O traidor combinara com eles este sinal. Preste atenção no sinal. Vai ser importante para a nossa pregação. Existia o sinal da traição. Qual é o sinal da traição? Todo traidor tem um sinal. Até no casamento, quando é traíra, tem sinal, viu? Fica de olho não. Vou nem mexer nesse assunto agora. Qual é o sinal? Aquele que eu beijar é ele. Gente, qual é o sinal da traição de Judas? Um beijo. Você beija quem você não ama? O beijo não é um sinal de amor, sim ou não? Sim, o beijo é um sinal de amor. O beijo é um sinal de amizade. É com um sinal de amor, é com um sinal de amizade que Judas escolheu para trair Cristo. O discípulo escolheu para trair o mestre. Então, quando vocês virem o sinal, prendei-o. Aproximaram-se imediatamente de Jesus e disse: salve, mestre. Olha como ele chama Cristo, mestre. E beijou-o. Disse-lhe Jesus: é então para isso que vens aqui? Uma pergunta. Em seguida adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus, e aqui se fala de Pedro, desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E aqui a trama segue, a história segue, prendem o nosso Salvador Jesus Cristo. São João Crisóstomo diz assim: Judas, com um beijo, entregas o Filho do Homem? Não te envergonhas nem do modo da tua traição? Mesmo assim, Cristo se deixou beijar. Tentaram tacar pedras em Jesus, Jesus não deixou. Tentaram jogar Jesus de um precipício, Jesus não deixou. Agora,
o sinal da traição que Jesus sabia que era para prendê-lo, Jesus deixou. Jesus já sabia que ia receber um beijo de traição, sim ou não? Se você soubesse que você receberia um beijo de traição, você deixaria beijar você? Claro que não, você daria um tapa na cara dessa pessoa. Daria ou não daria? Pergunta para quem está do seu lado: o que você faria se você soubesse que um beijo da traição iria te tocar? O que você faria? Ó, tem gente fazendo aqui, ó. Jesus não é igual a você. E Jesus não é igual a mim. Mesmo sabendo que o beijo era do traidor, ele se deixa beijar. Ele não resistiu a esse ato vergonhoso. Entregou-se voluntariamente. E olha que bonito que São João Crisóstomo está nos ensinando. Quando Jesus se deixa beijar, significa que ele está se entregando. Por que ele não deixou que o matassem antes? Porque não tinha chegado a sua hora. Mas agora chegou a hora. Então, quando ele se deixa beijar, ele está dizendo: eu vou me entregar, eu não vou resistir. É como se Jesus estivesse dizendo: por que vocês vieram com armas? Eu não vou resistir a vocês, eu não vou enfrentar vocês, eu vou deixar-me prender, eu vou me deixar morrer, eu vou dar a minha vida. Agarraram-no naquela noite em que os judeus comiam a Páscoa. A tal ponto ferviam de raiva e loucura. Eles, porém, não teriam força contra ele, se ele não o permitisse. A pergunta que eu faço é: vocês acham que prenderiam Jesus se Jesus não quisesse ser preso? Prenderia, sim ou não? Jesus quis ser preso, Jesus aceitou, melhor dizendo, ser preso. Entretanto, não é porque Cristo aceitou ser preso, que isso livrou Judas do seu castigo. Ele se condena ainda mais pela sua forma de traição. Trair Jesus já é muita coisa, mas trair do jeito que você traiu, a coisa ficou pior. Porque você está traindo com um beijo. E como é que como é que Jesus se comporta diante deste ato? Com mansidão, com brandura, com humildade. E portanto tornou-se, São João Crisóstomo ainda estou lendo, tornou-se mais feroz que qualquer animal selvagem. Quando alguém vem para você cheio de fúria e você vai até ele com mansidão, quanto mais manso você é, mais você revela a fúria do seu adversário. Cristo era tão manso, era o cordeiro manso, que não abriu a boca. Quanto mais manso ele era, mais ele revela a sujeira que havia no coração de Judas. Você está entendendo, sim ou não? Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 18. João capítulo 10, versículo 18. Ele se deixou beijar, porque ele se entregou voluntariamente. O que está escrito aí na sua Bíblia? João 10, 18, leia bem alto para mim. Ninguém tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho poder de a dar, como tenho poder de a reassumir. Jesus está falando do que aqui?
da sua própria vida. Vamos ler de novo? Olha lá, vamos ler a partir do versículo 17, que vai ficar mais claro. O Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim. Ei, Judas, não é você que vai tirar minha vida. Não é você que vai tirar minha vida. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou. Gente, vamos entender isso? Jesus foi preso, ninguém conseguiria prender Jesus. O homem que era só ele ficar andando sobre as águas. Imagina Jesus, venha me pegar aqui, eu estou andando sobre as águas. O homem que anda sobre as águas, se ele não quisesse ser preso, alguém iria prendê-lo? Não, ele aceita, ele dá a sua vida, voluntariamente. Então leia aí, versículo 18, mais uma vez. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar, e tenho o poder de reassumir. Ou seja, ele está falando, eu vou entregar minha vida, mas eu tenho o poder de reassumir a vida, eu tenho o poder de ressuscitar. Você não pode dizer o que está escrito aqui. Alguém aqui pode dizer, eu tenho o poder de dar e tenho o poder de assumir de novo? Vai dar aquele filme lá do João Grilo, aconteceu isso aí. Lembra da gaitinha lá? Estou falando do Auto da Compadecida número 1, eu não assisti o 2, o número 1. Vai morrer, aí toca a gaitinha, você volta nada. São Jerônimo diz o seguinte: foi de fato uma afronta vergonhosa, o sinal de traição. Romper a confiança chamando-o de mestre e beijando aquele que traía. Ou seja, duas coisas terríveis: beija e chama de mestre. Mas Judas ainda mantém algo do pudor de discípulo. Ainda tinha um pudor de discípulo. Qual era o pudor? Pois não entrega Cristo a seus perseguidores abertamente, mas com o sinal de um beijo. Este é o sinal que Deus também pôs em Caim, diz São Jerônimo, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Interessante que São Jerônimo está dizendo. Judas finge respeito. Quando Jesus chama mestre, Jesus finge respeito. Judas finge respeito. Olha para quem está do seu lado e diga: você não pode ter uma fé fingida. Então, quantas vezes nós dentro da igreja vê as pessoas fingindo piedade porque alguém está me olhando, alguém está me vendo? Eu vou fingir que eu sou uma pessoa que rezo, eu vou fingir que sou uma pessoa de Deus. Você não pode fingir, porque senão você se comporta como Judas, mestre fingido. Judas esconde a sua maldade sob um sinal de intimidade. O beijo é sinal de amizade, o beijo é sinal de intimidade. Mas Judas esconde nesse sinal a sua maldade. Judas esconde nesse sinal o seu crime. E São Jerônimo liga esse sinal ao sinal de Caim. Abra sua Bíblia em Gênesis 14. Ou melhor, Gênesis 4. Gênesis 4. Versículo 15. Gênesis 4, versículo 15. Depois que Caim mata Abel, sobre ele tem um sinal. Qual é o sinal? O Senhor respondeu-lhe: não,
mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Ou seja, São Jerônimo liga esse gesto ao sinal de Caim, sugerindo que Judas carrega uma marca da traição, protegida pelo silêncio. Judas quer trair Jesus em silêncio, na calada da noite. Os sumos sacerdotes não estão vendo, ninguém está vendo o sinal da traição, o sinal do silêncio, na calada da noite, sem gritar, é ele, com um simples beijo. Hilário diz o seguinte, ao dizer a Judas: faze o que viestes fazer. Lembra da última ceia? O que você tem para fazer, faz depressa. Ele autoriza a sua própria traição. Então Jesus está na última ceia com Pedro, com Tiago, com João e com Judas. Ele olha para Judas e diz: faz o que você tem para fazer. E quando ele faz isso, ele está autorizando a sua própria traição. Pois aquele que tinha o poder para chamar 12.000 legiões de anjos contra os seus traidores, teria muito mais facilidade em frustrar os planos e artifícios de um só. Você acha que Jesus poderia frustrar os planos de Judas? Sim ou não? Poderia, se quisesse. Abra aí a sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 53. Mateus 26, 53. O que está escrito aí? Crês tu que não posso invocar meu Pai, e Ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Ô Judas, você acha que Deus, se eu invocasse meu Pai, você acha que eu não conseguiria mais de quantas legiões? 12 legiões. É anjo, meu amigo, é anjo. Mas ele não faz isso. Ele se deixa vencer por um homem. Ele se deixa vencer por um apóstolo traidor. O Criador do céu e da terra deixa-se vencer pelo seu discípulo. O Criador se deixa vencer pela criatura. O Mestre se deixa vencer pelo discípulo. Por fim ele diz a Pilatos, abra sua Bíblia em João 19, 11. João 19, 11. Respondeu Jesus: não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso quem me entregou a ti, tem pecado maior. Judas, você vai me prender, você está colaborando com a minha prisão, e você só vai conseguir, porque eu vou colaborar contigo. Porque eu estou me entregando. Mas não é porque você tem poder sobre mim. Você está entendendo isso, sim ou não? Não é que Judas tem poder sobre Cristo, mas é que Cristo está se entregando por amor a nós. Jesus está se deixando trair para conquistar você. Jesus está se deixando beijar com um beijo de traição para depois beijar você na cruz. Porque a cruz é um beijo de amor de Deus em nós. Um Lá maior.
Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Canta, vai. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Na cruz ele beijou você. Na cruz ele beijou o seu coração e disse: eu te amo. Eu sou apaixonado por você. Eu sou louco de amor por você. Eu me deixei beijar por Judas, para que eu pudesse beijar você. Aplauda este amor de Jesus. Portanto, na última ceia, Jesus fala para Judas. Abre aí sua Bíblia, você vai ver. João capítulo 13, versículo 27. João capítulo 13, versículo 27. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer? Faze-o depressa. Judas então poria em prática o que ele já concebera no seu coração. Porque o pecado na nossa vida começa assim: a gente primeiro concebe ele no coração e depois a gente pratica. Um pecado grave é sempre assim. Existem pecados que a gente não pensa, quando a gente vê já fez. Mas geralmente um pecado grave, a gente arquiteta. A gente primeiro planeja no coração e depois ele se torna uma ação. Quer ver? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo de 14. Tiago 1, versículo de 14 a 15. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá a luz ao pecado. Então você entendeu como que funciona? Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado o pecado, gera a morte. E nós vamos ver o que causou o pecado de Judas. O salário do pecado é a morte. O salário da traição a Cristo é a morte. Que essa pregação gere um temor na nossa alma, de não trair o nosso Senhor, de não trair o nosso Salvador. Orígenes diz algo impressionante: mas creio que todos os traidores da verdade, fingindo amar a verdade. Olha que interessante, Judas fingia amar Cristo. O beijo é um fingimento, e Cristo é a verdade. Cristo é a verdade, sim ou não? João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Judas finge amar a verdade, porque Judas ama a mentira. Quem ama a mentira não consegue amar a verdade, minha gente.
Quem ama a mulher do outro não consegue amar sua esposa. É assim ou não é? Ou você vai amar um ou vai amar o outro. Não tem como ter dois amores. Não tem como amar Cristo e amar a mentira. Não tem como amar a verdade e amar a mentira. Judas, ele finge amar a verdade, usando um sinal de um beijo como marca de afeto. Ele trai a palavra de Deus. Ele trai tudo que ele escutou. Ele trai tudo que ele aprendeu. E o disfarce, eles todos armados, é que eles estão fazendo uma luta por uma causa justa. É um disfarce. Essas armas são um verdadeiro disfarce. É uma luta justa. Nós estamos aqui para trazer paz para Jerusalém, para Israel. É uma luta que, segundo eles, era justa. Seus inimigos desejam apoderar-se dele. E o traidor diz a Jesus: Mestre, de fato todos os hereges como Judas dirigem-se a Jesus desse modo: Mestre. Chegam a beijá-lo como Judas fez. Judas fala pacificamente a todos eles, pois todos são Judas que o traem. Judas com um beijo entregas um filho do homem. O traidor, ele reprova a sua falsa amizade. Abra a sua Bíblia em Mateus 26, 50. E eu queria agora que todos nós estivéssemos com a Bíblia de Jerusalém em nossas mãos. Eu estou usando a Bíblia da Ave Maria, mas eu gostaria que agora estivéssemos com a Bíblia de Jerusalém, que alguns de vocês têm. Já vi ali que ela tem. Você vai conferir o que eu estou falando. Quem está com a Bíblia de Jerusalém? O que está escrito aí em Mateus 26, 50? Disse-lhe Jesus: é então para isso que vens aqui? Na Bíblia de Jerusalém está escrito assim: amigo. Está assim na sua Bíblia, é isso mesmo? Quem está com a Bíblia de Jerusalém está escrito amigo? Amigo, para que estás aqui? Então, uma outra tradução, Jesus chama Judas de amigo. Diga comigo: Jesus chama Judas de amigo. Jesus está chamando o seu traidor de amigo. É claro que é uma falsa amizade de Judas para com Cristo, mas não é uma falsa amizade de Cristo para com Judas. Deu para entender? Quando Jesus chama Judas de amigo, Jesus não está mentindo, porque Judas é verdadeiro amigo de Cristo, porque com Deus funciona assim: você pode deixar de ser amigo dele, mas ele nunca vai deixar de ser seu amigo. Na nossa vida humana, precisa que haja reciprocidade. Eu só sou seu amigo se você quiser ser meu amigo. Não é assim na nossa convivência humana? Mas com Deus não funciona assim. Ele é seu amigo e nunca mais vai deixar de ser seu amigo. Porque Ele é fiel, Ele é amigo fiel. Se Ele é amigo até o fim. Ele é amigo de verdade. Então Ele está chamando o seu próprio traidor de amigo. Não vemos ninguém bom na Escritura ser chamado por esse nome. Abra sua Bíblia em Mateus 22, 12. Mateus 22, 12. Na parábola da festa das bodas, olha o que está escrito aí. Perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Aquele que estava de maneira intrusa na festa, como é que é chamado? Amigo. Abra agora a sua Bíblia em Mateus 20, de 13 a 14. Mateus 20,
de 13 a 14. O Senhor, porém, observou, e aqui é a parábola dos operários da vinha. O Senhor, porém, observou a um deles: meu amigo, não te faço injustiça, não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, eu quero dar a este último tanto quanto a ti. O que está acontecendo? O que Orígenes está falando? Que Jesus chama de amigo aquele que é mau. Nas duas parábolas é chamado de amigo aquele que é mau. E agora Jesus está chamando de amigo aquele que é mau com ele. Por quê? Repito, porque você é mau comigo, mas eu não sou mau contigo. Você está traindo a nossa amizade, mas eu não traio a minha amizade contigo. Deus nunca vai trair a amizade dele com você. Sempre é você e eu que traímos a amizade com Cristo. Sim ou não? Quantas vezes você já traiu a amizade com Deus? Abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 15. João capítulo 15, versículo 15. O que está escrito aí? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos. Ele falou isso para Judas também? Falou. É por isso que ele está repetindo mais uma vez: amigo. É assim que você me traz, amigo? É assim que você me trai, amigo? Então era também uma correção, né? Era também um chacoalhão: amigo, meu íntimo, é assim que você me trai? Pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Eu vos chamo amigo porque vocês são íntimos. Você está entendendo a gravidade do pecado de Judas? Isso aqui tem tanto pano para manga que a gente ainda vai continuar essa pregação na missa. Na missa eu vou continuar falando sobre Judas. Mateus 26. Mateus 26. Versículo 51. O que está escrito aí? Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Judas então pega uma faca para proteger Jesus e taca na orelha de Malco. Orígenes, ele diz algo interessante. A orelha cortada simboliza a surdez espiritual daqueles que rejeitam a verdade. Na verdade, aqueles homens não queriam escutar Cristo. Eu não estou lendo o texto literal de Orígenes, mas a orelha direita dos judeus representa a sua incapacidade de ouvir a verdade. Eles escutam apenas com o ouvido esquerdo. Ou seja, eles apegam-se somente à letra da lei, mas rejeitam o seu verdadeiro sentido, que é Cristo. Olha que bonito o sentido de Orígenes. Uma orelha cortada significa que vocês só têm uma orelha para escutar a lei de vocês, mas vocês não querem escutar Cristo, que dá sentido à lei. Portanto, para Orígenes, a profecia de Isaías se cumpre neles. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 10. Isaías capítulo 6, versículo 10.
que está escrito aí? Obceca o coração deste povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, de modo que não veja nada com os seus olhos, não ouça com os seus ouvidos, não compreenda nada com o seu espírito e não se cure de novo. Essa orelha cortada significa a dificuldade que aquele povo tinha de escutar a verdade. Coloque a mão nas suas orelhas e diga que as minhas orelhas, que meus ouvidos não tenham medo de escutar a verdade. Escutar a verdade às vezes dói, mas sempre liberta. Que os seus ouvidos nunca tenham medo de escutar a verdade de Cristo. Até porque se tiver medo é melhor ser cortado essas orelhas. E é isso que Hilário de Poitiers vai dizer. O apóstolo corta a orelha do servo do sumo sacerdote, isto é, um discípulo de Cristo, corta a orelha da desobediência. Nós também tínhamos que cortar a orelha da desobediência. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: cuidado para não cortar essa orelha da desobediência. O que é a orelha da desobediência? É alguém que não quer escutar a verdade. Tem vezes que teus filhos têm a orelha da desobediência. Ele não quer escutar o pai, ele não quer escutar a mãe. Ele ouve uma coisa e faz. A gente é assim com Cristo. A orelha da desobediência, ela precisa ser cortada. Amém? Eu digo, não tenha medo de cortar a orelha da desobediência. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo de 3 a 4. Essa palavra se ajusta tão bem aos dias de hoje. 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Leia comigo. Porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Judas está negando o seu verdadeiro mestre para trocar por outros mestres. Versículo 4: apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Ei, coloca a mão no seu ouvido mais uma vez. Olha o poder dessa palavra. Apartarão os ouvidos da verdade. Diga comigo que meus ouvidos não se apartem da verdade. Não tenham medo da verdade. Que os meus ouvidos, diga para o seu ouvido, presta atenção, meu ouvido, que você nunca troque a verdade pelas fábulas deste mundo, pelas mentiras deste mundo, que querem me agradar, mas não podem me trazer a vida eterna. Só as tuas palavras, Senhor, trazem a vida eterna. Que os meus ouvidos não tenham medo de escutar a verdade. Amém. Jesus pregando em João capítulo 6, mas essa palavra é dura demais, é dura, mas salva, é dura, mas cura, é dura, mas converte. Melhor que essa palavra do mundo que massageia o seu ego, que te dá prazer, que te dá tudo que você quer, mas não tem vida eterna. Por isso que Pedro depois vai falar: a quem nós iremos, Senhor, se só Tu? Ó que palavra, só Tu, não tem outro, só Tu tens palavras
de vida eterna. Corta essa orelha da desobediência. Alguém vai chegar sem orelha em casa, os familiares vão achar estranho. É que eu tive que cortar umas orelhas da desobediência, lá na Canção Nova. Abra sua Bíblia em Mateus 27. Mateus 27. São João Crisóstomo diz: considero o que aconteceu com ele como simultaneamente perdeu o dinheiro, cometeu o pecado e destruiu a própria alma. Tal é a tirania da cobiça. Ele não desfrutou sequer do dinheiro nesta vida, nem recebeu qualquer vantagem na vida futura. Perdeu tudo de uma vez só, considerando mau caráter até pelos seus cúmplices, e enforcou-se. Vamos ler agora Mateus 27, versículo de 3 a 10. Nós vamos ver agora o triste relato do suicídio de Judas. Judas, o traidor, vendo-o então condenado, tomado de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. Aonde que chega a cobiça, né? Ele foi devolver o dinheiro que ele tinha prometido. Ele queria tanto aquele dinheiro, ele queria tanto aquelas 30 moedas. É por causa de 30 moedas que você está perdendo, que você está traindo. É por causa de 30. É assim que a gente faz com Cristo. Por causa de ninharias, a gente troca Cristo por ninharia. Mas sabe o que acontece? São João Crisóstomo está dando um conselho incrível. Sabe o que acontece quando você troca Cristo por outra coisa? Ele não desfrutou sequer do dinheiro nesta vida e nem o recebeu qualquer vantagem na vida futura. Quando você troca Cristo pelas coisas deste mundo, você não aproveita nem nesta vida e nem na outra. Porque nada é melhor do que Cristo. Então eu vou trocar Cristo por essas 30 moedas e eu vou aproveitar o mundo com essas 30 moedas. Ei, você não está entendendo, não existe aproveitar da vida sem Cristo. Você não vai preencher o seu coração com essas 30 moedas. A prova que Ele devolve, porque isso não resolveu sua vida, isso não satisfaz o teu coração. Esse dinheiro, essa ganância não preenche o teu coração. Judas, a tua verdadeira riqueza era Cristo, Judas. Judas, a tua verdadeira riqueza é Cristo. Amados irmãos e irmãs, acordemos, porque o mundo ainda não entendeu direito que a nossa verdadeira riqueza não são bens materiais, não é nada deste mundo. Você pode ter muitos bens materiais, você pode ser uma pessoa que tem em abundância, mas esta não é a tua verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza de qualquer pessoa nesta vida é Cristo. Sem Cristo você é pobre. Sem Cristo você é pobre. Sem Cristo você é miserável. E posso dizer o contrário: alguém que não tenha muito dinheiro, mas se ela tem Cristo, ela é rica, ela é agraciada. Judas perdeu tudo de uma só vez: as coisas na terra e as coisas na vida futura. Aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhes: pequei entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: que nos importa? Isso é lá contigo, isso é problema teu. Olha o que o mundo faz com você.
Depois que você serve o mundo, olha o que o mundo faz com você. O mundo vira sempre é assim. O mundo sempre vai virar as costas para você. Cristo nunca vai virar as costas para você. Ele jogou então no templo as moedas de prata, saiu e foi fazer o quê? Enforcar-se. Olha o final de Judas. Olha o final da vida de quem trai Cristo. Olha o final de quem trai a verdade. Eu nem vou continuar lendo até aqui, está bom? Judas então devolve o dinheiro. E se comprova aquela palavra que você pode abrir, Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos capítulo 8, versículo 36. O que está escrito aí? Pois o que aproveitará o homem ganhar ao mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? O que adianta você ganhar o mundo inteiro? O que adianta tanta coisa? O que adiantou, Judas, essas 30 moedas? O que adiantou, Judas? E você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, e terminar da forma que você está terminando. Cuidado para você não terminar a sua vida como Judas. Eu não estou falando de suicídio. Eu estou falando de uma pessoa que termina a vida sem cumprir a sua missão, sem cumprir o seu chamado, traindo Jesus, trocando as coisas eternas pelas ninharias deste mundo. Cuidado para você não viver uma vida assim, trocando o eterno pelo passageiro, trocando o que verdadeiramente vale pelo que não vale nada. Cuidado, cuidado. Dionísio de Alexandria: quão grandiosa é a paciência do Senhor em face do mal, que chegou a beijar seu próprio traidor, e então proferiu palavras ainda mais suaves que um beijo. Pois ele não disse, quando Judas o beijou, Cristo não disse para ele: ó ser abominável, ó traidor, é isso que fazes em paga das grandes bondades que eu fiz contigo? Não, ele apenas diz: Judas, chamando pelo primeiro nome, numa voz de quem se compadece e de quem deseja que ele volte atrás. Jesus sempre quis que Judas voltasse atrás. Jesus sempre quis que Judas voltasse atrás. Você sabe que no lava-pés era o banho também da purificação. Lembra que Jesus fala para Pedro: se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro então fala: então não lava só o pé não, lava tudo, lava a cabeça, lava logo tudo então. Aquele era um gesto de Jesus purificando os seus apóstolos. E Jesus quis purificar Judas. Ali estava Judas. Jesus lava os pés de Judas. Só que não adianta Cristo querer purificar você se você não quer ser purificado. Não adianta Cristo quer ser teu amigo, mas você tem que querer ser amigo dele. Tudo gira em torno de você, das suas decisões. Você está entendendo isso, sim ou não? Tudo gira em torno das minhas decisões, e cada um vai pagar o preço das suas escolhas, das suas decisões. Adão e Eva pagam o preço da sua escolha. Santo Efrem: por que Jesus escolheu Judas? Por que Jesus fez ele ainda de econômico, se já sabia que ele gostava de um dinheiro? Por que botou ele bem perto do dinheiro?
Santo Efrém diz que fez isso para demonstrar o seu perfeito amor e a sua perfeita misericórdia. Foi também para que nosso Senhor ensinasse a sua igreja, que coisa linda, que ainda que hajam falsos mestres nela, ela permanece sendo o verdadeiro trono da verdade. Olha que bonito. Santo Efrém nos ensina que Jesus permitiu um traidor no seu grupo, para nos ensinar que na igreja nós não precisamos ter medo dos traidores, como se os traidores fossem destruir a missão de Cristo, como se Judas fosse destruir. Eu pergunto para você, Judas destruiu a missão de Cristo, sim ou não? Não, nem um pouco. Portanto, Santo Efrém está dizendo, Jesus permitiu a traição de Judas para mostrar para a igreja, para mim e para você, que os traidores da igreja não serão capazes de destruir a igreja. E a prova está em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, versículo 18. E eu te declaro, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vão haver traidores dentro da igreja, mas a igreja não vai desmoronar por causa dos traidores. Agora eu e você que estamos aplaudindo, esse traidor pode ser eu e pode ser você. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Mas olha que ensinamento bonito. A permissão da traição de Judas é para que a igreja nunca se esquecesse que a traição dos fiéis não é capaz de destruir a obra, não é capaz de destruir a igreja. Você está entendendo, sim ou não? Agora, é capaz de destruir a vida do traidor. Judas foi destruído. São Cirilo de Alexandria disse assim: Judas era um dos 12. O Senhor o honrou igualmente como os demais, e o adornou com as dignidades apostólicas. Cristo o admitiu, como eu disse no início da pregação, não é um intruso. Cristo o admitiu, escolheu e o amou. Ele era escolhido e amado. A mesa sagrada é as mais altas honras, mas isso se tornou o caminho e o meio para assassinar Cristo. E São Cirilo de Alexandria diz: por uma moeda sem valor, ele parou de estar com Cristo e perdeu a esperança em Deus. Por uma moeda sem valor. O que o dinheiro vale, gente? Só vale para este mundo. E até neste mundo perde valor. Leva lá o seu dinheiro lá em outro país que é maior que o nosso, para você ver o que vale. Vale nada. Até aqui o nosso dinheiro não é que vale tanta coisa. Imagina para a eternidade. Por uma moeda sem valor, ele parou de estar com Cristo e perdeu sua esperança em Deus. Ele perdeu a honra, ele perdeu as coroas, ele perdeu a vida, ele perdeu a glória preparada para os seus verdadeiros seguidores, para os seguidores de Cristo. Ele perdeu o direito de reinar com Cristo nos céus. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 18 a 19. Essa palavra se aplica bem a Judas. Filipenses capítulo 3,
versículo 18 a 19. O que está escrito aí? Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora digo chorando. Eu pergunto para vocês, será que o grupo dos 12, quando ficaram sabendo tudo o que ia acontecer, porque eles não sabiam quem era o traidor só foi revelado na última ceia. Esse é outro detalhe. Judas há muito tempo era o traidor, e Cristo sabia que Judas era o traidor. Sim ou não? Até porque Jesus já tinha dado indiretas para Judas. Jesus queria converter Judas. Jesus sabia da traição de Judas, porque Jesus conhece tudo. Judas sabia há muito tempo da traição. Agora o grupo dos 12 não sabiam. Existem alguns padres da igreja que chegam a dizer que Jesus chegou a não revelar, porque, por exemplo, se Pedro soubesse que Judas era o traidor, tinha metido a faca nele. Isso é comentário de padres da igreja. Vocês acham isso provável? Eu acho isso provável, bem provável. Jesus deixa para revelar na última hora, para que Judas não fosse assassinado em sua honra. Olha o carinho de Jesus com Judas. Vamos ler de novo, versículo 18, leiam alto. Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando, que se comportam como os inimigos da cruz. O que eu ia dizer é o seguinte: será que eles choraram quando ficaram sabendo? Será que os discípulos choraram ao saber do suicídio de Judas? Como é que foi entre os apóstolos isso? A dor de ver um apóstolo, um amigo deles, nessa situação. Versículo 19: e cujo destino é o quê? A perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é a causa de envaidecimento, e só tem prazer no que é terreno. Assim se comportam os inimigos de Cristo. Eles só têm prazer no que é. Onde estava o prazer de Judas? Em 30 moedas. Onde estão os teus prazeres? Tem gente no mundo de hoje que trocou Jesus por muita coisa. Judas trocou pelas 30 moedas. Tem gente trocando pelo shopping, pela praia, pelo passeio, por isso e por aquilo. Não que isso seja errado, e nem veja, as moedas de Judas, é errado ter dinheiro, sim ou não? Não era errado ter 30 moedas, aliás, Judas cuidava do dinheiro. Quando eu falo do shopping, eu não estou falando que é errado ir para o shopping, não estou falando que é errado você ir para um lazer, mas é errado quando a gente troca. Você está entendendo? Quando a gente troca 30 moedas por Cristo. O shopping, o prazer, os lazeres e tudo mais sem Cristo. Então o que eu estou pregando aqui é o lazer sem Cristo. Eu estou pregando a vida neste mundo sem Cristo. Esse é o problema. Eu termino com Agostinho, que dizia que Judas era na verdade lobo em pele de ovelha. Ali o lobo em pele de ovelha, permitido pelo profundo conselho do mestre do rebanho a passar entre as ovelhas, aprendeu de que modo dispersar o pequeno rebanho e enredar o pastor. Judas era um lobo disfarçado, o traidor infiltrado, um lobo com pele de ovelha. Sua presença entre os justos foi permitida por Cristo. O mestre do rebanho permitiu isso. Judas aprendeu como dispersar e enganar os discípulos e como trair o pastor. Abra sua Bíblia
em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus 7, 15. O que está escrito aí? Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Essa palavra se aplica a Judas? O cardeal Sará diz que o espírito de Judas ainda ele está dentro da nossa igreja. Portanto, cuidado, ainda veremos muitos falsos profetas. Eles estão no meio de nós. Eles estão disfarçados. Eles parecem ovelhas, têm pele de ovelha, estão no meio de nós, foram escolhidos como nós. Só que na verdade são lobos ferozes. Já negaram a verdade dentro deles. Estão apegados somente a prazeres terrenos. Vocês entenderam? Eu estou falando de Judas. O espírito de Judas ainda continua. Então o que é o espírito de Judas? Ele traiu a verdade de Cristo dentro do seu coração. Ele se entregou à mentira, ele se entregou à vaidade. Ele começou a colocar valor onde Cristo não coloca valor. Ele começou a colocar valor nas coisas mundanas. Ele começou a colocar valor no que não merece valor. Então ele tem pele de ovelha, ele parece ovelha, ele tem um pastor, só que ele na verdade é um traidor do pastor e ele engana as ovelhas. Ele na verdade é um lobo devorador. Falsos profetas, falsos profetas. Judas era um falso profeta. E essa pregação ela termina nos dando um grande ensinamento, que eu não devo me comportar como Judas, eu devo vigiar e orar para também não ser um traidor como Judas. Mas essa pregação me ensinou como é que eu devo agir se eu encontrar um Judas. Eu não quero, veja que bonito, nenhum apóstolo seguiu o caminho de Judas. Deixe que Judas faça a sua traição sozinho. Quem quer negar Cristo, que vá sozinho. Nós não vamos segui-lo. E os outros ficam com Cristo. Então, quando nós encontrarmos os traidores, você não segue traidor, você fica com Cristo. Você fica com o Mestre, com o verdadeiro Mestre que é Jesus Cristo. Não se esqueça, não se esqueça, Judas demonstra amor à igreja, amor a Cristo. Eu beijo Cristo, eu amo a Cristo. Mestre, beijo, mentiroso, fingido. Você já traiu a verdade dentro de si, você traiu a verdade, você só tem mentiras no seu coração, e você é apegado a somente moedas de prata, que inclusive não sacia o teu coração. Eu quero terminar cantando aquilo que Padre Jonas Abib tanto cantou nesse palco, uma música dele. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Dá pra gente ir pra Dó maior? Pode ir para Dó? Eu escolhi essa canção porque
Porque nós não queremos dar a Jesus um amor fingido, amém? Você vai amar Jesus com juras de amor, sem fingimento. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga: vamos amar Jesus. Balança a mão dela e diga: vamos amar Jesus. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com as nossas fraquezas, igual Pedro que negou, igual os outros apóstolos que erraram, mas nunca com traição, nunca com fingimento. Quero transformar numa canção as juras de amor, as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei, e hoje eu sou feliz assim. Tenho a ti, meu Deus. Olha como essa letra resumiu tudo. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar. 30 moedas de prata prenderam Judas, e Judas não conseguiu amar Jesus por causa de 30 moedas de prata. Fecha teus olhos. O que está impedindo você de amar Jesus? Talvez também o amor ao dinheiro, talvez também um coração muito materialista, talvez o teu adultério, aquele pecado grave que você tem, que você sabe que é um pecado grave, mas você não tem coragem de deixar. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Você entrou na minha vida, Jesus. Entraste em minha vida, sedutor. Diga com a tua alma: já não sei viver sem teu amor. Vai! Já não sei viver sem teu amor. Tudo, vai! Tudo te entreguei, nada me restou, nada me restou. Livre eu fiquei, livre. Só quem é livre consegue amar Jesus. Para te amar, meu Deus, tudo me pediste, nada eu te neguei, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz, sou feliz assim. Tenho a ti, meu Deus. Seria melhor ou não seria para Judas assim? Judas, eu tenho uma proposta para você: 30 moedas de prata, você vai ficar rico, você vai poder comprar o que você quiser. Que não seria melhor Judas ter dito: eu não quero, porque por causa de Cristo eu perdi tudo para ganhar tudo, para ganhar Ele, para ganhar o paraíso. Eu prefiro Cristo. Não seria melhor para Judas? O mundo vai te fazer várias propostas. É melhor você largar Cristo, porque no mundo você vai ter prazeres. Você vai ter que ter a coragem de dizer: eu prefiro perder tudo neste mundo. Eu prefiro perder tudo neste mundo. Eu só não posso perder a Cristo. Eu só não posso perder a minha fé. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Só você ergue teus braços. Tudo
te entreguei. Canta, vai. Tudo te entreguei. Livre eu fiquei para te amar. Tudo me perdi. Você já negou? Hoje eu sou feliz assim. Hoje eu sou feliz assim. Assim. Às vezes sem os prazeres do mundo. Assim, às vezes sem as propostas que o mundo me fez. Assim. Hoje eu sou feliz assim. Por quê? Tenho a ti, meu Deus.